Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo fale profundamente com você neste momento, porque hoje vamos entrar em um dos temas mais intensos e transformadores de toda a caminhada cristã, o batismo de fogo. Talvez você já tenha ouvido essa expressão antes. Talvez tenha escutado em pregações, lido em devocionais ou até em conversas espirituais. Mas a grande pergunta é: você entende o que é, de fato, o batismo de fogo? E mais, será que você já foi tocado por esse fogo divino que não apenas aquece, mas purifica, transforma e ativa os céus dentro de você? O vídeo de hoje não é só mais um estudo bíblico. É um convite para um encontro real com a presença de Deus. Um momento de alinhamento espiritual, de confronto com a verdade e de ativação do seu propósito eterno. Porque quando o Espírito Santo desce com fogo, ele não deixa nada como estava. Ele queima tudo que é carnal, tudo que é ego, tudo que é vaidade, e deixa apenas o que é eterno, o que glorifica, o que frutifica. Você pode estar vivendo dias de frieza espiritual, de cansaço emocional, de batalhas internas. Pode estar se perguntando por que não sente mais a presença, porque os cultos parecem vazios, porque sua oração está seca. Mas escuta com atenção, hoje pode ser o recomeço. Hoje, o fogo pode reacender. Hoje, o toque do Espírito pode reacender o que está adormecido. Esse é um vídeo para quem está cansado de viver um evangelho superficial. Para quem anseia por um toque real. Para quem não quer mais só ouvir falar de Deus, mas viver em Deus. O fogo não é só um símbolo bonito. Ele é um agente de purificação, de preparação e de empoderamento. E se você estiver disponível, disposto, aberto, então hoje pode ser o dia em que Deus vai incendiar sua vida com um novo propósito. Mas antes de seguirmos com o estudo, eu quero que a gente ore juntos. Não apenas por formalidade, mas porque precisamos de discernimento espiritual para entender e receber essa palavra. Feche os olhos se puder. Se concentre. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, neste momento, nós entregamos completamente esse tempo em tuas mãos. Pedimos que tu venhas nos conduzir com poder, sabedoria e revelação. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas queimar em nossos corações como fogo vivo. Que toda distração caia por terra agora, que todo espírito de confusão seja repreendido, e que o Senhor mesmo nos ensine, como mestre e consolador. Batiza-nos com a tua presença, e prepara o nosso espírito para aquilo que será revelado. Em nome de Jesus. Amém. O que João Batista declarou naquele dia à beira do Jordão não foi apenas uma frase forte ou uma figura de linguagem. Foi uma profecia viva, carregada de peso espiritual, que apontava diretamente para a obra futura do Messias. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele disse: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Essas palavras dividem águas. Literalmente. Porque até aquele momento, o batismo com água era o símbolo do arrependimento, da confissão pública, do abandono da velha vida. Mas João estava anunciando algo maior. Algo que não seria feito pelas mãos humanas. Um batismo que não se limitaria ao corpo, mas que mergulharia a alma na essência divina do Espírito Santo. Quando ele fala sobre o batismo com o Espírito e com fogo, ele está apontando para uma experiência espiritual mais profunda, uma ativação celestial que viria por meio de Jesus Cristo. E quando olhamos para toda a Escritura, percebemos que o fogo, na linguagem bíblica, não é apenas um elemento físico, mas um símbolo carregado de significado espiritual. Desde o Antigo Testamento, o fogo representa presença, purificação, juízo e revelação. No livro de Êxodo, por exemplo, Moisés tem seu primeiro encontro com Deus através de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. O fogo ali não destruía, mas revelava a presença de Deus. No Monte Sinai, Deus desce em fogo diante de todo o povo. No templo, as ofertas eram queimadas em altares, como aroma suave, porque o fogo simbolizava aceitação. E em Malaquias capítulo 3,
versículo 2, está escrito que o Senhor será como fogo do ourives, que purifica a prata. Tudo isso prepara o cenário para o que aconteceria séculos depois, em Atos capítulo 2, no evento mais marcante da igreja primitiva, o Pentecostes. Naquele dia, todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando e buscando. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Esse fogo não era metáfora. Era a manifestação visível da promessa que João havia feito. O Espírito Santo desceu com poder, e os discípulos foram cheios, ousados, transformados. No grego original, a palavra usada para fogo nesse contexto é pyr, a mesma raiz usada para purificar metais preciosos. Isso nos mostra que o batismo de fogo não é para queimar por fora, mas para refinar por dentro. Ele vem para queimar impurezas da alma, para confrontar pecados ocultos, para despertar dons adormecidos e para alinhar o nosso espírito com o céu. Mas por que muitos cristãos fogem dessa experiência? Porque o fogo, antes de empoderar, expõe. Ele ilumina os cantos escuros do nosso ser. Ele revela o que está escondido, o que foi ignorado, o que está fora do lugar. E nem todos estão dispostos a passar por esse processo de refinamento. O fogo exige rendição. Ele não pergunta, ele consome. E o que sobrevive a ele é o que é eterno. Por isso, entender o batismo de fogo não é sobre emoção, é sobre transformação. Não é sobre um culto fervoroso, mas sobre uma vida em chamas. Não é apenas sobre dons espirituais. É sobre um coração queima por fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Se até aqui essa palavra está falando contigo, eu quero fazer um convite importante. Dá uma olhada na descrição deste vídeo. Lá você vai encontrar materiais de estudo bíblico, guias devocionais, e-books e ferramentas exclusivas que preparamos com muito zelo para te ajudar a mergulhar ainda mais na palavra. Quando você adquire qualquer um desses materiais, você não apenas fortalece sua vida espiritual, você também apoia diretamente esse canal a continuar levando mensagens como essa para milhares de pessoas. Clica no link, dá uma olhada com carinho e vê o que Deus está colocando no seu coração. Agora respira fundo, porque no próximo capítulo vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos entender os sinais reais que marcam alguém que foi batizado com fogo. Porque essa experiência não fica invisível. Ela marca, ela transforma e ela dá frutos. Se há algo que não pode ser ignorado quando falamos do batismo de fogo, é o resultado visível que ele produz na vida de um cristão. Porque o fogo de Deus não é silencioso. Ele deixa marcas. Ele transforma comportamento, mentalidade, linguagem e, principalmente, a postura espiritual de quem foi tocado. Vamos começar pelo maior exemplo do Novo Testamento, o apóstolo Pedro. Sim, aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes na noite da prisão, dizendo que não conhecia o Mestre. Um homem medroso, inseguro, emocionalmente desequilibrado. Mas após o fogo do Pentecostes descer sobre ele, vemos um Pedro completamente diferente. Ele se levanta no meio da multidão, prega com ousadia, confronta os religiosos e vê mais de 3.000 pessoas se rendendo a Cristo em um só dia. Isso não é um simples crescimento espiritual. Isso é um homem incendiado por Deus. O primeiro sinal de quem foi batizado com fogo é exatamente esse: ousadia sobrenatural. Algo que vai além da personalidade. É como se o Espírito tomasse a voz da pessoa, a linguagem, os gestos, e conduzisse tudo com poder. Quem foi batizado com fogo não prega mais mensagens frias. Não canta por cantar. Não ora por religiosidade. Tudo vem com intensidade, com verdade, com vida. O fogo quebra o script, destrói a timidez, expulsa o medo. É coragem espiritual pura. O segundo sinal é o despertar dos dons espirituais. Línguas, profecias, discernimento, palavra de conhecimento, cura, fé, milagres. Não como um fim em si mesmos, mas como ferramentas para a edificação da igreja e avanço do reino.
O batismo de fogo ativa o que estava adormecido. Muitos cristãos vivem anos sentados em bancos de igreja sem saber que carregam dons poderosos dentro de si, e tudo isso fica trancado por falta de fogo. Porque é o fogo que destrava o céu dentro de nós. Terceiro sinal: arrependimento contínuo e coração quebrantado. O batismo de fogo não forma supercrentes. Forma pessoas humildes, conscientes de suas falhas, mas sedentas por santidade. A pessoa incendiada por Deus não consegue mais viver de qualquer jeito. Pecados antes aceitáveis agora incomodam. Há um desejo constante de se purificar, de se alinhar com os princípios do reino, de agradar a Deus em tudo. Não por obrigação, mas por paixão. Quarto sinal: visão clara de propósito. Quem foi batizado com fogo começa a enxergar a vida de outra forma. O que antes era só rotina agora se transforma em missão. Não existe mais tempo para perder com o que não edifica. O Espírito começa a colocar estratégias, direções, impulsos no coração. E esse cristão começa a se mover não mais por emoção, mas por convicção. O fogo traz clareza. E onde há clareza, há direção. E onde há direção, há frutos. Quinto e último sinal: frutificação visível. O batismo de fogo traz resultados práticos. Vidas são transformadas ao redor, palavras se tornam sementes vivas, a presença da pessoa passa a carregar algo diferente. É como se o ambiente percebesse: algo mudou aqui. O que sai da boca tem peso. O que se toca é impactado. Porque o fogo não fica restrito a quem carrega, ele transborda. Agora reflita: você reconhece algum desses sinais em sua vida? Você tem vivido essa ousadia, essa fome, essa frutificação? Ou será que o fogo precisa ser reacendido? Porque a verdade é que ninguém passa pelo batismo de fogo e continua igual. E sabe o que é mais lindo? É que esse fogo está disponível para todos. Não é privilégio de líderes, pastores, ministros ou pessoas com cargos. É para todo aquele que crê, todo aquele que deseja, todo aquele que se rende. E no próximo capítulo vamos entender o processo da purificação. Porque antes de queimar em público, Deus queima no secreto. Antes de acender a tocha da missão, Ele precisa purificar o altar do coração. Você já reparou que Deus nunca envia fogo sobre um altar vazio? O fogo do céu sempre cai sobre algo preparado, consagrado, entregue. E aqui está uma verdade que muitos evitam dizer: o batismo de fogo é glorioso, mas ele vem acompanhado de um processo. Um caminho estreito, muitas vezes doloroso, mas absolutamente necessário. Porque o fogo de Deus, antes de promover um espetáculo público, realiza uma obra secreta e profunda dentro do coração. Quando olhamos para a figura bíblica do fogo, não podemos ignorar seu papel purificador. Em Zacarias capítulo 3, versículo 9, Deus diz: removerei a iniquidade desta terra num só dia. E em Zacarias capítulo 13, versículo 9, ele declara: e farei passar o terceiro grupo pelo fogo, e os purificarei como se purifica a prata, e os provarei como se prova o ouro. Isso nos mostra que o fogo não é apenas manifestação, ele é método. Ele é instrumento de tratamento. O ouro, por exemplo, só brilha depois de passar pelo fogo. Antes disso, ele é uma pedra bruta, sem valor aparente. Mas quando o ourives o coloca na fornalha, a alta temperatura separa a escória do metal puro. E como o artesão sabe que o ouro está pronto? Quando ele consegue ver o seu próprio reflexo na superfície. Assim também é Deus conosco. Ele nos coloca no fogo até que Cristo seja refletido em nós. Até que o caráter do Filho seja formado no nosso interior. O batismo de fogo não é apenas sobre poder, é sobre caráter. E é por isso que muitos desistem no meio do processo. Porque o fogo confronta. Ele mostra o que está fora do lugar. Ele revela feridas maltratadas, áreas mal resolvidas, orgulhos não confessados, desejos ocultos.
E tudo isso começa a emergir. Às vezes vem na forma de crises, perseguições, noites de silêncio, desertos prolongados. Mas o que parece dor é tratamento. O que parece abandono é lapidação. Deus não queima o que é dele. Ele queima o que impede dele se manifestar em nós. Ego, vaidade, ganância, vaidade ministerial, religiosidade vazia, orgulho espiritual. Tudo isso precisa cair por terra, porque o fogo do céu só permanece sobre um altar de rendição total. E quando isso acontece, quando o cristão entende que o fogo não vem para o destruir, mas para o moldar, ele para de resistir e começa a cooperar com o processo. E aqui está um princípio poderoso: quanto maior o propósito, mais profundo será o fogo. Não há atalhos para uma vida cheia do Espírito. Não há unção verdadeira sem cruz. Não há avivamento sem arrependimento. O batismo de fogo exige renúncia. Mas, em troca, entrega algo que o mundo não pode oferecer: uma vida completamente consumida pela glória de Deus. Você talvez esteja passando por um momento difícil e perguntando: Senhor, por que isso tudo está acontecendo comigo? E a resposta pode ser essa: porque Ele está te preparando, está te refinando, está te separando. Ele não quer apenas te usar. Ele quer te transformar primeiro, para que o que você carregar seja puro, genuíno, inabalável. E no próximo capítulo, nós vamos caminhar para o centro desse chamado. Vamos falar sobre a experiência pessoal com o fogo. O momento em que Deus escolhe marcar alguém de forma irreversível. Uma ativação espiritual que muda destinos, desperta dons e acende a paixão por sua presença como nunca antes. Chegamos agora a um ponto crucial deste estudo: a experiência pessoal com o fogo. Porque, até aqui, falamos de fundamentos, sinais e processos. Mas agora, eu quero olhar nos seus olhos, espiritualmente falando, e perguntar com seriedade: você já viveu o batismo de fogo? Não estou perguntando se você já frequentou igrejas, se conhece versículos ou se até prega ou canta. Eu estou perguntando: você já foi marcado? Já foi incendiado? Já sentiu sua alma queimar de tal forma que nada mais te saciava senão a presença de Deus? Esse batismo é mais do que um momento no culto. É mais do que uma emoção forte. É uma ativação que vira um marco de mudança de rota. Depois do fogo, a vida nunca mais segue no mesmo caminho. Ele te desvia da mediocridade. Ele te afasta do raso. Ele te coloca em rota direta com o céu. É como se o Espírito dissesse: a partir de agora, eu tomo o leme. E o mais impressionante, Deus ainda hoje está procurando corações disponíveis para essa experiência. Ele não busca perfeição. Ele busca disposição. O Senhor não espera que você esteja pronto, limpo, perfeito. Ele quer corações contritos, quebrantados, famintos. Ele quer quem ora dizendo: Senhor, eu não aguento mais viver uma fé superficial. Eu quero mais. Eu quero o teu fogo. Pessoas incendiadas mudam o ambiente onde chegam. Não precisam dizer muita coisa. Carregam algo que o mundo não consegue explicar. A autoridade na voz, a brilho no olhar, a paz nos gestos. O Espírito testifica em tudo. E é isso que Deus quer fazer com você. Talvez você pense: mas eu sou pequeno demais, eu sou fraco. E a verdade é: sim, você é. E é exatamente por isso que você é o candidato perfeito. Porque a glória é dele. E o fogo é dele. E o mover começa quando a sua fraqueza se rende à força do Espírito. No próximo capítulo, nós vamos fazer algo poderoso. Vamos orar juntos. Não uma oração qualquer, mas um clamor por batismo real, por fogo autêntico, por presença manifesta. Prepare o coração. Deus vai te marcar. Agora é o momento mais importante de todo este estudo. Se você acompanhou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo te atraiu.
E agora, Ele quer te tocar. Este não é o fim de um vídeo. É o início de um novo tempo. Portanto, onde você estiver agora, em casa, no quarto, no ônibus, no trabalho, com o fone no ouvido, eu te convido a orar comigo. Com sinceridade, com entrega, com sede. Feche os olhos se puder. Esqueça tudo ao redor. Este é um encontro entre você e Deus. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença. Sabemos que não somos dignos, mas sabemos que o Senhor é gracioso. Hoje, diante da Tua palavra, nós clamamos, nos batiza com Teu fogo. Que o Teu Espírito venha agora e consuma tudo que em nós não te agrada. Queime o orgulho, queime o medo, queime os desejos carnais, queime toda a frieza espiritual. Purifica nosso coração como o ourives purifica o ouro. Que haja arrependimento verdadeiro, quebrantamento genuíno e santidade real. Espírito Santo, desperta os dons. Acende o altar. Sopra sobre ossos secos. Libera a tua presença sobre quem ora comigo agora. Marca, ativa, transforma. Que a tua glória invada esse ambiente. Que o teu fogo arda sem cessar. E que a partir de hoje, cada um que ora comigo jamais seja o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé, comenta aqui abaixo. Eu fui marcado pelo fogo. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser incendiado por Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe esse fogo se apagar. Continue buscando, continue mergulhando, continue se alimentando da palavra. O batismo de fogo não é um evento isolado, é o começo de uma vida completamente incendiada pela presença de Deus. E se você ainda não conferiu, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar materiais devocionais, estudos bíblicos aprofundados, guias práticos e e-books que vão te ajudar a manter essa chama acesa todos os dias. Ao adquirir qualquer um deles, você também apoia esse canal a continuar firme, levando a palavra para mais vidas como a sua. E já se prepara, porque no próximo devocional, vamos mergulhar em uma palavra muito forte. Os 7 sinais de que Deus está te chamando para um novo tempo. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu like. Até o próximo estudo, e que o fogo do Espírito te acompanhe.